Bom dia, turminha do nono ano A. Aqui é o professor Odilon Pimentel, professor de ciências de vocês. Estamos na nossa 27ª semana, hoje, dia 17 de novembro. E hoje, o que é que nós vamos estudar? Vamos estudar, mudar de assunto agora. A gente estudou tanto sobre o átomo, não é? Porque o átomo, ele é importante, né? E a gente ainda vai estudar muito mais no ensino médio, viu? Ensino médio, vocês vão estudar o átomo praticamente no primeiro, no segundo, no terceiro ano. É átomo. De tão importante que ele é. Hoje nós vamos estudar isso aqui. Na verdade, isso aqui não é um fenômeno químico, é um fenômeno físico. Não entendi, professor. É porque é necessário você diferenciar um fenômeno físico de um fenômeno químico. Um fenômeno químico é aquele em que a substância se transforma em outra substância, ou seja, a constituição da matéria ela se transforma, né? Então, um fenômeno químico, por exemplo, você pega uma pastilha de sorrisal, de efervescente, coloca na água, ali aconteceu uma transformação química. As substâncias presentes ali na pastilha vai reagir com a água, produzindo outras substâncias, ou seja, a matéria mudou. Quando o papel queima, o papel se transformou em outra substância, né? A celulose ali se transformou em gás carbônico e em cinzas. Então houve uma transformação química. A gente está estudando aqui, entrando agora no assunto, que é mais do campo da física, ou seja, são fenômenos em que a matéria não se transforma, mas são fenômenos. Um fenômeno a gente entende como um acontecimento, um raio caindo. Ele não altera as substâncias, mas é um fenômeno. Só que como não há alteração da nenhuma substância, então eu vou chamar esse fenômeno de fenômeno físico. As ondas são um fenômeno físico, não existe alteração da matéria. Eu posso pegar uma corda e criar uma onda como essa que vocês estão vendo aí na tela. A corda deixou de ser corda, aconteceu, alguma substância se transformou em alguma outra substância? Não. Então não é um fenômeno químico, é um fenômeno físico, é um fenômeno porque é observável, né? É um acontecimento, mas não altera as características da matéria, por isso é chamado de fenômeno físico. Então vamos lá. Instrumentos musicais, lâmpadas, aparelhos de raio-x, equipamentos de som, radares, celulares e muitos outros objetos têm seu funcionamento intimamente relacionado às ondas. Aqui você tem um rapaz tocando guitarra e está em câmera lenta aqui. Você consegue ver as ondas que as cordas formam. E eu até destaco o seguinte, perceba essas cordas aqui de cima que são mais grossas, justamente porque elas produzem um som mais grave, e as de baixo, como elas são mais finas, elas produzem um som mais agudo. Se vocês observarem, quando ele bate na corda de cima, ele forma como se fosse menos ondas, tá vendo? Ele forma as ondas, são mais compridas essas ondas e em menor quantidade. Quando ele bate nessa cordinha aqui, como ela é mais fina, observem que forma muito mais ondas, né? E o comprimento entre elas é menor. Então percebendo, a gente vai estudar sobre isso, a gente vai estudar sobre comprimento de onda, a gente vai estudar o que é a amplitude, né, de uma onda, o que é a crista, o que é o vale, o que é frequência, o que é período. Mas não se assuste, a gente vai ver primeiro uma introduçãozinha sobre as ondas. Semana que vem a gente vai aprofundar um pouco mais o assunto. Então, olha só, supondo que você segura a ponta de uma corda completamente esticada. Se você ainda não fez isso, experimente fazer isso com a corda, que tem a outra ponta amarrada em um ponto fixo na parede. Se você mover sua mão rapidamente para cima e para baixo, retornando à posição inicial, notará que se forma uma perturbação na corda. Não sei se vocês já fizeram isso, faz assim, né? E você vê uma onda, né? A corda forma uma onda que ela percorre, né, o comprimento da corda. Então, notará que se forma uma perturbação na corda, formou ali um pulso. Então você vê uma onda percorrendo, né, percorrendo a corda, é um pulso. Embora o pulso se propague para frente em um movimento horizontal, os diversos pontos da corda realizam apenas um movimento vertical, né? Então ele vai para cima, né? Então apenas um movimento vertical. Podemos dizer que embora o pulso transporte a energia que a sua mão lhe forneceu, ele não transporta matéria. Então é bom, a primeira coisa que a gente tem que aprender sobre as ondas. As ondas, elas não transportam matéria. É apenas energia. É a energia passando pela matéria, certo? Então aqui você tem uma corda meio esticada, você faz esse movimento aqui, essa onda vai percorrer a corda. Tem um pulso, certo? Se você repetir
várias vezes, ou seja, repetir ininterruptamente o movimento que fez para gerar o pulso, ou seja, formando vários pulsos, observará que se forma uma série contínua de pulsos na corda. Fenômenos como esse, que consistem em perturbações periódicas, uma atrás da outra, né, que se propagam sem transportar matéria, recebem o nome de ondas. Então, ondas são isso, essa sequência de vários pulsos, certo? Minha gente, sem as ondas não existiria nem telecomunicações. Sem ondas você não conseguiria falar com a pessoa pelo celular. Mas como assim, professor? Ondas? Ondas eletromagnéticas. Seu celular está soltando vários pulsos, na verdade são milhares de pulsos por segundo, né? Que vai até a antena de transmissão. A antena de transmissão joga para o outro celular, forma uma linha em que vocês estão conversando em uma frequência. A gente vai estudar o que é isso. Lá na frente a gente vai estudar o que é uma frequência das ondas, né? Para o estudo das ondas é importante conhecermos algumas de suas principais características. Conforme a onda se propaga, os pontos da corda se deslocam verticalmente, né? Então vai verticalmente, né? O ponto mais alto desse movimento é a crista da onda. Como assim? Aqui eu tenho uma onda. Vamos olhar essas ondas aqui, ó. Essa ponta, essa parte de cima, a gente separa essas ondas por uma linha aqui, ó. Certo? Uma linha imaginária aqui. Essa parte de cima da onda, essas partezinhas aqui acima dessa linha que está cortando, são chamadas de crista. Crista da onda. E essa partezinha de baixo aqui, ó, é chamada de vale da onda. Então, crista são essas pontinhas de cima e essas pontinhas de baixo são os vales. Então, o ponto mais alto desse movimento é a crista da onda, enquanto o ponto mais baixo é o vale. Então, cima, crista, de baixo, o vale. A distância entre a crista ou o vale até o ponto de equilíbrio corresponde à amplitude da onda. Então, olha só, desse meio da onda até aqui em cima, por exemplo, daqui até em cima, até a ponta da crista, até a extremidade da crista, eu tenho a amplitude. Observe que aqui a amplitude é menor, essa aqui é um pouquinho maior a amplitude, essa aqui é bem maior a amplitude, também bem mais alta. E daqui, até chegar aqui embaixo na pontinha do vale, também é chamada de amplitude. Então, a amplitude vai do meio até o topo da onda, né, até a crista. E aqui do meio até o finalzinho aqui, eu vou ter a amplitude do vale. Amplitude da crista, amplitude aqui, né? Todo jeito é chamado de amplitude da onda, seja daqui para cá ou do meio para baixo. Do meio para cima, do meio para baixo, eu chamo de amplitude da onda, né? A distância entre duas cristas consecutivas ou dois vales é chamada de comprimento da onda. O que isso quer dizer? A distância dessa pontinha, dessa crista até essa crista, é chamada de comprimento da onda. Ou o comprimento aqui entre essa pontinha do vale até essa pontinha do outro vale também é chamado de comprimento da onda. Então, você pode medir a onda daqui para cá ou de um vale ao outro vale. De uma crista a uma crista ou de um vale a um vale, a gente vai chamar de comprimento de onda. Vocês precisam entender bem essas partezinhas, o que é o vale, o que é a crista, o que é a amplitude, que é essa altura do meio até a crista ou do meio até a ponta do vale, é a amplitude, o comprimento da onda que vai de uma crista a outra, de um vale a outro, porque quando a gente estiver trabalhando inclusive a gente vai fazer algumas continhas, se não entenderem muito bem isso, vai ficar difícil da gente conseguir avançar no assunto, ok? Bom, por hoje é só isso. São alguns conceitos básicos. Na semana que vem a gente vai estudar o que é período e o que é frequência. E talvez a gente já consiga fazer até um cálculozinho matemático para poder estabelecer algumas coisas. Vocês vão estudar uma das partes mais importantes do assunto sobre ondas, que é frequência. Vocês já viram que no rádio você vai mexer e você tem lá 104,9 MHz. É uma frequência. A gente vai estudar por que isso. Rádios funcionam através de comprimentos de onda, ondas eletromagnéticas. Os satélites se comunicam com a gente através de ondas eletromagnéticas. Os celulares se comunicam através de ondas eletromagnéticas. Televisores, se não fossem as ondas eletromagnéticas, não existiria comunicação, certo? Então, por isso a importância de estarmos estudando as ondas. Espero que tenham gostado da aula. Até a semana que vem. Um abraço e tchau.